Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conecte com Serra. E hoje, um momento muito especial onde eu estou aqui com a minha amiga, minha sócia, Vanessa Pontes, aquela que é amiga de todas as horas, dos momentos difíceis, mas também das vitórias que a gente celebra junto. E é um prazer estar aqui com você hoje, Vanessa, para a gente falar um pouquinho sobre como que a contabilidade pode ser uma ferramenta estratégica na mão do empresário. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa trajetória e quais os planos para o Serra aí no futuro. Que ótimo, que ótimo. Bom, como a gente se propôs a falar sobre esse tema hoje, eu queria abrir o assunto falando um pouquinho sobre essa característica, né, que está tão presente no Serra, né? A gente atua com tanto amor e carinho nesse tipo de consultoria que a gente faz para os clientes, que é quando a gente simplesmente não é mais uma contabilidade tradicional, digamos assim, né? A contabilidade tradicional é aquela que calcula os impostos, envia as guias, faz a folha de pagamento, entrega as declarações para a Receita e etc. Mas funciona quase que paralelo à empresa, né, não tem, envolvimento ali na rotina do dia a dia da empresa. E nós, desde o nosso começo, né, a gente entendeu que o papel do contador, né, o papel da assessoria contábil e tributária é estar presente ali com o empresário no dia a dia, na tomada de decisão. Porque eu acredito muito que todo o conhecimento, não só na área tributária, mas também estratégias de negócios, até expertises em relação a possíveis rumos novos, né, coisas novas que o mercado vai despontando, como a gente está sempre antenado a tudo isso, a gente participa de muitos eventos fora, tem contato com uma rede grande de outros profissionais da nossa área, a gente está sempre atualizado com isso. E é muito comum no dia a dia a gente participar ativamente de tomadas de decisão nas empresas, né? Assim, no seu ponto de vista, é, o que que a gente poderia fazer, talvez, para conscientizar mais os nossos clientes e os demais empresários, para que eles olhem para a contabilidade não mais como um mal necessário, que a gente ouvia muito antigamente, mas sim como uma ferramenta estratégica ali, né? Um apoio, um braço para auxiliar nas orientações, até mesmo no conhecimento em relação a carga tributária e tantas outras coisas que a gente pode trazer, né. Só puxando um gancho do que você disse, eu acho que o Serra hoje traz não só, eh, a solução dos problemas, né, mas a gente traz a empatia que a gente tem com o cliente, né, que o que que é essa empatia? É entender realmente o que que ele precisa e levar a ajuda necessária para ele. É da sua pergunta, eu acho que o que que o Serra pode fazer? É mostrar para o empresário, é mostrar para esse público que a gente trabalhando junto, trabalhamos ali lado a lado, a gente pode trazer para ele muitas, melhorias na forma de economia, né. Então hoje se você tem um planejamento tributário, principalmente aí com a reforma, que está vindo aí, né, a reforma tributária que está vindo, se você tem um posicionamento de ter esse alinhamento, essa parceria com o seu contador, vai te trazer uma melhor forma de tributação e com isso uma economia, melhor a parte também, de segurança que você vai ter, então lá na frente, se você precisar da documentação contábil mesmo, ou até mesmo passar por algum problema, alguma questão da Receita Federal, que às vezes a Receita pode, pedir para você apresentar algum dado, alguma coisa, a gente vai ter essa confiabilidade, né. Tem até o caso esses dias que eu estava conversando com uma conhecida minha, e ela disse que sofreu uma fiscalização da Receita, e a hora que ela precisou, o contador não conseguiu ajudar ela. Então acho que
mais do que ter o contador que só fica atrás da mesa, emitindo as guias, emitindo a contabilidade ali, fazendo a contabilidade, é ter um parceiro que te apresente a realidade da sua empresa, né, apresente o que você precisa, os dados que você precisa saber, para você tomar as decisões corretas. Exato. E eu estava lendo essa semana uma reportagem de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Tributação, é uma ONG que trabalha, que faz pesquisas, né, que estuda sobre os movimentos econômicos e tributários do Brasil. E nessa pesquisa eles concluíram que mais de 80% das empresas que foram entrevistadas, que foram pesquisadas, elas pagam mais imposto do que deveriam. Algumas por erro de cálculo, propriamente erro na apuração, mas muitas delas por estar num regime de tributação incorreto, inadequado, né, não ter sido feito um planejamento prévio ali para entender, ou até fez o planejamento quando a empresa abriu e continuou daquele mesmo jeito e hoje a empresa ela é 3 vezes maior do que era, né, então o regime já não comporta mais. Mas também, eles concluíram, muitas empresas que poderiam utilizar benefícios fiscais ou algum tipo de isenção ou redução de imposto, e não utiliza por pura falta de desconhecimento, né, por não conhecer aquilo que eles teriam direito legalmente de fazer, né. É um dos casos, por exemplo, as teses tributárias, que não se aplica de medo de fiscalização, né. E é muito válido isso que você falou quando você traz essa questão da empatia, porque isso é algo que a gente pratica no nosso dia a dia, né. Diariamente a gente está atendendo, clientes novos, né. A gente atende os nossos clientes normais, oferece para eles as nossas consultorias, as nossas orientações, mas a gente também está sempre atendendo pessoas novas, né, então, que buscam informações para abertura de empresa ou que estão insatisfeitos ou inseguros com a sua própria, assessoria contábil e estão em busca de outras oportunidades. Algumas inclusive por conta de redução de preços, né. E aí é muito interessante, porque eu vejo isso com frequência, quando a pessoa ela é tão leiga na questão empresarial, por exemplo, que ela nem sabe fazer as perguntas que ela precisa saber para poder fazer uma boa avaliação, né. Então essa empatia vai dessa nossa atitude de ir ao encontro do cliente, entender o funcionamento, né, assim, quando eu faço alguma reunião técnica, o começo da reunião ali é só para entender o cliente, né, então a gente busca entender até questões da vida pessoal, porque é muito comum, situações familiares que impactam na tomada de decisão do negócio. Então, essa empatia de conhecer a vida do cliente, conhecer o negócio, o produto, e quando eu falo conhecer produto, não é só saber que ele vende o copo de plástico de 180 ml, é conhecer toda a cadeia produtiva dele, de onde ele compra, o que é que ele compra, o como que ele transforma ou comercializa ou vende, de que maneira, fracionado ou não. A gente está na vigência, por exemplo, ainda da legislação do ICMS, que é uma bagunça, né, cada estado tem uma regra diferente, então, aquele mesmo produto, se ele vende para um determinado estado, tem uma forma de tributação, se é para um outro estado, tem que antecipar o imposto. Então, assim, tem uma série de situações que, além de muito complexo, né, não faz parte do dia a dia das pessoas. Então, muitas vezes a gente vê, essa semana mesmo a gente recebeu uma cliente nova que nos procurou, para uma abertura de empresa, o processo já tinha sido iniciado em uma outra contabilidade, e aí a gente constatou que estava totalmente desconexo
com aquilo que a médica precisava, né. Ela buscava uma empresa para receber os seus trabalhos, os seus atendimentos, e da forma que a empresa estava constituída, era uma clínica estabelecida, ia exigir uma série de licenças e alvará que ela não teria nem como conseguir. E então essa necessidade de conhecer a realidade do cliente, da empresa, o que ele pretende, como ele o caminho que ele faz, é fundamental, porque a partir daí, né, que a gente consegue oferecer para ele soluções que nem ele sabia que poderiam existir, né. É isso mesmo. E acho que é uma constante evolução, né. A partir do momento que você tem essa empatia com o cliente e entende o que ele precisa, lá na frente você até consegue ajudar ou até melhorar o processo dele, né. Nós estamos aí sempre indo para São Paulo, Curitiba, nos aperfeiçoando, entendendo as ferramentas novas do mercado e sempre você tem um insight: "Acho que isso aqui vai conseguir ajudar o meu cliente em tal coisa". Ontem mesmo eu estava em uma reunião da nossa mentoria, e o pessoal trouxe uma palestrante de fora e ela trouxe insights, assim, muito interessantes que eu já vi que eu conseguiria implantar para os nossos clientes em carteira. Então, é trazer para a equipe, né, importante citar que na nossa equipe a gente tem todos, especializados no que eles fazem, então hoje, todas as pessoas que trabalham conosco, eu trato eles e eu acredito que eles sejam parceiros nossos também, né, especializados no que fazem. Então, a partir dessa mentoria que a gente teve ontem, desses insights que eu tive, eu vou levar para a equipe e a equipe vai conseguir tratar cada cliente, né, com a sua particularidade, talvez tragam mais ideias. Então é uma porta que se abre para outras se abrirem também. Exato. E isso que você trouxe também me faz lembrar um pouco do nosso ecossistema, né, que é essa nossa proposta de sempre estar oferecendo para o cliente soluções que já foram testadas, né. A gente participa, como você falou, das mentorias e, somos sócio lá do Star, você da Mulher Maravilha. E nessa trajetória, a gente se conecta com os principais nomes do mercado empresarial, né. Então a gente tem acesso a informações e a tecnologias que ainda estão sendo testadas e a gente já está implantando aqui no Serra, né. Por quê? Porque a gente está pegando água direto da fonte, bebendo água limpa, e por isso a gente está trazendo para o nosso cliente soluções. Então, essa esse acesso que nós temos também a Joel J, Caio Carneiro, o próprio Johnny Martins, né, você viu aquele dia a gente estava trabalhando, de repente sobe lá a chamada de vídeo de o Johnny para falar com a gente, para trazer algumas informações e tal. Então, e ele estava dentro de um evento também do Klex, né, e assim, ainda teve o carinho de falar com a gente, de trazer algumas informações. Então, tudo isso tem toda uma relevância, porque até quando a gente tem dúvidas, quando a gente às vezes se depara com uma situação mais complexa ou até mesmo uma questão nova que a gente não viu, a gente tem onde buscar a informação, né. Então quando a gente tem essa proposta do nosso ecossistema de soluções, é justamente oferecer para o nosso cliente, deixar disponível ao nosso cliente como se fosse uma carteira, né, uma prateleira de produtos, como quando você vai no supermercado, são aquele monte de corredores e prateleiras, você não passa em todos os corredores e pega um produto de cada. Você olha aquilo que você precisa, escolhe a marca que mais se adequa a você, coloca no seu carrinho. Dentro da contabilidade, dentro do Serra, né, do Serra Soluções, a gente também tem essa característica, né, de um supermercado com várias soluções. Umas servem para um determinado tipo de empresa, ramo, segmento, tamanho, outras para outros. E aí a gente conhecendo todo o catálogo do mercado, digamos assim, o que cada produto pode entregar
para o nosso cliente, a gente consegue oferecer para ele o produto certo, então até ele vai ganhar tempo, ao invés de ter que comprar 3 ou 4, experimentar para ver qual que dá mais certo e etcétera, ele já vai direto naquele produto e ganha tempo até quando é por questões de tecnologia, software, e ganha tempo na implantação, né, porque a gente já conhece a atividade dele, o negócio dele, o modelo de negócio do cliente e a gente pega aquela ferramenta, adapta para aquela realidade daquela empresa e isso faz com que ele ganhe tempo, economize recursos, né, não sobrecarregue a equipe. Hoje a gente vive um ponto que é uma dor de todo mundo, que é a contratação de pessoas, né, que é fazer a gestão de pessoas. O mercado de trabalho vem se aperfeiçoando e se adequando e mudando muito, então é muito comum a gente ouvir dos nossos clientes também, a dor de que está com dificuldade para contratar pessoas para atingir a demanda. Então tudo que a gente faz, a gente também tem que ter essa visão de que tem que ser algo prático, funcional com o maior grau de automação que possa ser possível alcançar naquele processo, para que a equipe consiga performar sem alto desgaste e com um menor tempo possível, né. Então, essa ideia de ecossistema é justamente para trazer para o nosso cliente soluções que talvez ele não saiba que tem, ou se ele for buscar, ele vai demorar muito para chegar, talvez nem chegue na no melhor, né. E a gente consegue se conectar e trocar figurinhas com os nossos sócios, mentores, e trazer todo esse arcabouço de coisas e de soluções e até ideias, né. A gente teve esses dias uma reunião com o pessoal do Star e era uma rodada de negócios, então cada um trouxe algum tipo de situação e é impressionante como surgem, né, ideias que talvez a pessoa sozinha não chegaria naquela conclusão, mas daí traz a experiência de um, a vivência do outro, aí uma pessoa traz um ponto que a princípio parece muito legal, mas daí o outro fala assim: "Olha, eu já vivi uma situação parecida, é interessante, mas tem que cuidar disso, 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 porque isso pode acontecer". Então, quando você sai dali, você ganhou 10 anos de de conhecimento, porque você está com um grupo de 20, 30, 50 pessoas que estão na mesma página que você, na busca ativa pelo conhecimento, pelo crescimento, empresarial, mas também da mentalidade, né. Mas falando um pouco de mentalidade, eu queria também trazer para a gente debater um pouco agora, porque é uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Assim, quem é o Serra, né? Qual foi a trajetória? Por que que nós decidimos abrir o escritório e o que que aconteceu para a gente ter essa proposta inovadora, digamos assim, que vai para São Paulo, que traz soluções, que a gente está pretendendo agora abrir uma filial aqui também no norte do Paraná, e a gente tem sido procurado por muitas pessoas com problemas fiscais, né, porque as nossas soluções têm salvado aí muito BO, né, a gente tem conseguido defender muitos clientes até de autuações fiscais, né, por omissão mesmo, por falta de conhecimento das regras, né. E dentro dessa trajetória, ah, se a gente for voltar lá no começo, né, quando a gente montou o escritório, nós éramos jovens, a gente tinha uma boa experiência já empresarial, entendia bem do mundo contábil, da parte tributária, mas a gente não tinha jogo de cintura do negócio, né? Aquela casca que só se forma quando você está à frente, quando você vai passando os perrengues e vai aprendendo a lidar com cada um deles, né? E foi passando esses perrengues que eu, ao longo do tempo, fui olhando e pensando assim:
que eu preciso fazer para que os meus clientes não passem as mesmas dores que talvez eu passei no meu negócio, né. E foi aí que nasceu então a ideia do ecossistema, que é trazer essas soluções. E nessa trajetória toda, a gente passou por alguns momentos que foram cruciais, assim, né, que a gente chegou ao pé de falar assim: "Será mesmo que nós estamos no caminho certo?", né, porque quando a gente decide romper com padrões já estabelecidos, né, é o que todo mundo faz, e a gente quer fazer aquilo de uma forma diferente, geralmente a gente enfrenta mais resistência, né. E a gente teve uma aceitação muito legal dos nossos clientes, e ao longo do tempo a gente foi evoluindo as nossas tecnologias, né. Eu me lembro quando chegou ali o olho do furacão da pandemia, né, nós estávamos muito bem posicionados, a gente tinha uma carteira de cliente muito legal, nós tínhamos uma perspectiva de crescimento, né, todos os anos a gente crescia uma quantidade violenta de clientes e de faturamento, e aí quando chegou a pandemia, nós nos vimos naquela situação, assim, todo mundo em casa, as pessoas não se falavam mais, né, não tinha mais churrasco, não tinha mais almoço, e aí a gente não estava no digital, não estava na internet. E como que as pessoas vão conhecer o Serra? Foi aí que a gente começou o nosso trabalho de criar uma conta no Instagram e se posicionar. E a gente patinou muito, né? A gente ainda está aprendendo a fazer isso, mas a gente patinou muito porque a gente teve que romper. Eu principalmente tive que romper com padrões que até então eu nem sabia da existência. Por isso que eu trago isso tão vivo para os nossos clientes, né, essa ideia do ecossistema, porque eu passei por isso, né. Uma das coisas que nunca passou pela minha cabeça até então, era a necessidade de um escritório de contabilidade ter um departamento comercial estruturado, né, porque a gente estudou lá atrás na faculdade e etcétera, que o contador era um especialista, um expert, então a gente sentava no nosso trono, na cadeira, e ficava esperando os clientes chegarem até nós, né. E isso não existe mais, né. O mercado hoje, ele busca quem está presente. Foi então que eu comecei a entender que a gente precisava estar se apresentando para os nossos clientes. Foi aí que então a gente começou a organizar algumas coisas de forma diferente, né. Nós fizemos o nosso mapeamento de processos, então hoje até queria que você falasse um pouco sobre isso. Você hoje é a nossa diretora operacional, né, você está à frente hoje da operação contábil. Depois eu queria que você falasse um pouquinho a diferença que trouxe no nosso rendimento e até mesmo na nossa entrega para os nossos clientes, o fato de nós termos os nossos processos mapeados, né, pela dentro dos POPs, né. Isso foi uma conquista muito grande que a gente teve, e aí desde então a gente não parou, né. Então a gente foi entendendo essa realidade aí para poder fazer com que os nossos clientes também evoluíssem. Mas fala um pouquinho para mim, assim, dentro dessa perspectiva dos POPs, o que realmente impactou na nossa rotina e na vida dos nossos clientes? Só antes de eu falar, quero puxar um gancho do que você disse de, na pandemia, ir para as redes sociais e estar mais na internet e tudo mais. Eu ouvi uma palestra um dia, e a pessoa trouxe a palavra posicionamento de uma forma muito interessante, que eu acho que às vezes a gente não se dá conta. Hoje, quando a gente fala de posicionamento, a gente imagina o quê? Ah, tá lá no Instagram, postar um reels, um stories, mas o posicionamento, antes de tudo, é da pessoa. Então você precisa se posicionar não só na internet, mas também como pessoa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E eu acho que deu muito certo isso, porque o Serra, antes de ir para a internet, antes de estar na internet, ele já tinha um posicionamento,
tanto profissional consolidado, quanto pessoal consolidado. Então, antes dele ter parcerias ali que aparecessem para ele no Instagram, no Facebook, até no YouTube, ele já tinha parcerias pessoais. Então, quando veio a pandemia, ele só virou a chave, né. E aí, ao invés de ter ali a pessoalidade, presencial com as pessoas, começou a ter via internet, né. Sobre os procedimentos, né, que nós implantamos no escritório, foi também uma virada de chave ali, logo depois da pandemia, né, que mudou totalmente a forma que a gente vê a operação hoje. Então, hoje nós temos todos os processos mapeados, desde a abertura da empresa, transferência de empresa, admissão de um colaborador, tanto quanto abaixo de uma empresa, alteração, a parte contábil completa, apuração de guias. Então, de cabo a rabo, tudo que acontece na esteira de produção do escritório é mapeado, né. Eu tratei disso pessoalmente, então eu fiz todas junto com você, né, mas a gente fez todas a parte de elaborar o procedimento, entender qual que era a dificuldade daquilo, até trouxemos na implantação desse processo algumas melhorias que a gente entendeu que às vezes o colaborador fazia de uma forma e a gente, pela nossa expertise, trouxe de uma outra forma muito mais facilitada, né. Então com isso, se ganhou muito mais tempo, a informação chega muito mais, confiável ao cliente, então as chances de erro, são muito menores, porque ele vai seguir um script, ele vai seguir um procedimento operacional padrão, da qual ele vai seguir ali completo. Hoje a equipe a gente está fazendo melhorias nesse processo, né, é uma evolução, esse processo ele precisa ser atualizado constantemente, então agora a gente está implantando outros processos da esteira de produção, né, agora com a entrada do comercial que a gente E que é está. uma evolução, né, a contabilidade, o nosso trabalho, ao contrário de que todo mundo pensa, não é a mesma coisa sempre, né. Todo dia está saindo uma mudança na legislação, uma forma diferente de calcular ou de apurar determinada situação e também, obrigações acessórias novas, né. Então, a gente não é uma coisa que você escreveu há 2, 3, 5 anos atrás, isso vai se perpetuar. Tem que estar sempre em constante, revisão, né. É, exatamente, até obrigações acessórias novas. Ano passado a gente teve uma obrigação que a lei saiu em maio, em julho ela já estava sendo, efetivada, obrigatória a ser entregue, então é muito pouco tempo para você conseguir talvez até treinar pessoas, né, vamos pensar aí numa equipe grande que tem desde o auxiliar até o analista, como que você treina todo mundo com tempo hábil para poder entregar essa declaração com confiabilidade. E não só dentro da área contábil, eu acho que procedimento, e é o que a gente prega muito para os nossos clientes, né, eu toda vez que eu tenho uma reunião, eu bato na tecla que tem que ter procedimento, como que faz esse procedimento, como que a gente pode auxiliar, na elaboração desse procedimento, por quê? É aquilo que você disse anteriormente, a gente já trilhou o caminho, já abriu o caminho, então agora a gente já passou por isso, a gente consegue facilitar para o cliente o que ele talvez passaria ali se não tivesse esse apoio, né. E querendo ou não, tempo é dinheiro, então se você consegue economizar já sabendo qual software utilizar, já sabendo como implantar esse procedimento, já sabendo como mapear esse procedimento, você vai ganhar tempo e vai ganhar qualidade de vida, Exato. né. E falando em qualidade de vida, a gente percebe também que a nossa equipe ganhou qualidade de vida com os POPs, né, com o procedimento padrão. Eu me lembro como que era difícil antes, toda vez que entrava um novo colaborador, né, alguém tinha que ficar
por algum tempo, né, às vezes semanas, até meses, sentado do lado daquele colaborador, passando passo a passo, explicando a particularidade de cada cliente e ainda assim a gente ainda corria o risco de ter alguma mudança, né. Quando eu falo mudança, eu digo assim, diferente daquilo que o cliente estava acostumado, começa a mandar de outra forma, né. Hoje a gente não tem esse trabalho, porque a qualquer colaborador, seja o nível que ele entrar, desde do nível mais auxiliar, assistente, até um líder, um coordenador, um analista, um especialista, ele tem muito bem definido quais são as atribuições dele, né? E qual é o procedimento que ele tem que fazer, aonde ele faz, qual o sistema, como envia, qual é a mensagem, qual é o texto que vai quando ele enviar determinada guia ou determinado documento. Então, isso traz para os nossos funcionários qualidade de vida, porque eles não têm que ficar se desdobrando para entender o que faz, e também porque eles conseguem produzir mais com menos tempo, né? A gente é um pouco diferente, eu vejo, de muitas contabilidades que a gente conhece, né, que trabalham dia e noite, final de semana, tá sempre de plantão. Eu trabalho bastante, você também, às vezes a gente tem reuniões no sábado, reuniões no domingo, atende cliente, mas é o nosso trabalho, como tá à frente do negócio. Mas a nossa equipe, tem um nível, um índice muito baixo de horas extras, né, porque tá todo mundo, claro, todo mundo também trabalhando no seu no seu máximo ali, mas a gente não é aquela empresa que desgasta o funcionário, né. É, eu acho que fica muito mais dinâmico quando você padroniza procedimentos, porque aí é o que você disse, entrou um colaborador novo, para você fazer o onboarding dele é muito mais simples, né. Ele Sim. vai ter dúvidas? Claro que vai, né, todo mundo tem dúvidas em alguma parte do processo, Uhum. mas você tendo ali mapeado e tendo ali visivelmente algo fácil de entender, de interpretar, é muito mais fácil de você seguir com o trabalho. Sim, sim. E para nós, como você mesmo falou, para nós foi um aprendizado grande, né, porque na medida em que a gente foi, fazendo os POPs, né, ou porque a gente não fez sozinho, nós contratamos uma consultoria, né, o pessoal veio de São Paulo para fazer isso com a gente. Então em cada reunião, em cada discussão sobre cada a gente aprendia alguma coisa a mais sobre, padronizações, sobre, processos, né. E isso fez com que a gente também conseguisse ter uma visão ampla e até sistêmica do processo como um todo, até para orientar os nossos clientes, né. Hoje é quase que natural para nós, quando a gente vai fazer algum atendimento, determinadas dores que o cliente traz, a gente de cara já diz para ele: "Olha, um mapeamento de processos resolveria 99% dos seus problemas". "Ah, mas como faz isso?". E aí a gente consegue entregar esse produto também, esse serviço para o nosso cliente, né. Então, a nossa trajetória fez com que a gente também adquirisse muito conhecimento técnico, mas também jogo de cintura, e expertise de negócio. E isso com certeza é um diferencial para os nossos clientes, né, sem dúvida. Mas, voltando para o nosso tema inicial, que é falar como a ferramenta estratégica, eu queria trazer, assim, alguns exemplos, né, de coisas que nós já fizemos que pode servir para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, até como incentivo para entender o quanto que, de fato, uma boa assessoria pode fazer diferença na estrutura da empresa, né. Nós temos um cliente muito amigo nosso também, que depois se tornou amigo, né, essa também é uma outra característica, né, os clientes acabam se tornando amigos, porque a gente acaba entrando tanto na vida empresarial, que acaba criando um vínculo ali e
e pessoas se conectam com pessoas e as energias são boas e acaba, saindo até outros negócios. A gente atendeu há algum tempo atrás, né, questão de uns 2 ou 3 anos atrás, uma empresa nos procurou, né, com problemas fiscais, né. Os problemas fiscais eram, impostos atrasados, né, dívidas já escritas na procuradoria, o financeiro, né, da empresa não ia bem, eles tinham dívidas também, não só tributárias, e a empresa era deficitária, né. A gente chegou no trabalho inicial do mapeamento que a gente fez ali do diagnóstico, a gente entendeu que a empresa estava dando prejuízo, né, e ela estava no Simples Nacional, pagando imposto sobre o faturamento, né. E pior, como ultrapassava o limite, então tinha aquela situação, então tinha um CNPJ no nome do filho, outro no nome da sogra, outro no nome da mulher da limpeza, enfim, porque são tecnologias, são soluções bobas, né, e muito fáceis, que muitas das consultorias acabam trazendo, mas que na verdade não são soluções, né. Imagina, é difícil para você controlar uma empresa com uma conta bancária. Imagina você controlar 5, 6 CNPJs, né. "Ai, então comprou por aqui, tem que vender por aqui, então mas vendeu pelo outro, mas a compra foi". Imagina a loucura então era uma verdadeira loucura, e nesse mapeamento, nesse diagnóstico que nós fizemos, nós chegamos à conclusão, simulamos, né, mostramos com planilhas, com números, que eles estavam pagando, no mínimo, o dobro do imposto que eles poderiam pagar se eles mudassem do regime de tributação. Mas como que muda de regime de tributação com toda essa situação em frangalhos, né? Então nós propomos para eles fazer um período de adequação. Então, nesse período de adequação, a gente ficou visitando a empresa semanalmente, passamos por todos os departamentos, compras, vendas, produção, RH, para a gente entender a realidade da empresa, né? Aquilo que você falou de empatia, que é conhecer a verdade, porque nem sempre a realidade da empresa está na visão do empresário. A gente fala muito, né, o contador, a contabilidade tem muito contato com o dono, com o empresário. Mas muitas vezes esse dono, esse empresário, ele não tem uma visão real de como está o negócio dele. Então é por isso que quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente conversa com a equipe, a gente procura as lideranças, a gente faz alguns momentos usando até de questões lúdicas, às vezes, para uma dinâmica, etc., para que eles entreguem para nós informações que são importantíssimas numa tomada de decisão. Enfim, fizemos todo esse trabalho, preparamos, adequamos a empresa e no 1º de janeiro a empresa muda para o lucro real. Os outros CNPJs foram descontinuados, concentrou toda a operação, compra, venda, entradas e saídas, tudo no único CNPJ e fomos para o lucro real. No segundo ano de lucro real, a empresa já tinha saído do vermelho, ou seja, já tinha quitado a maior parte das suas dívidas, então todos os impostos foram negociados, né, fizemos acordo de transação tributária, aplicamos algumas teses, fizemos revisão dos impostos que estavam devidos, porque tinha apuração errada também, né, tinha um produto deles que a gente identificou que era isento do ICMS e estava sendo tributado integralmente no ICMS, então nós fizemos a revisão desses impostos, etc. No segundo ano, a empresa estava dando não só lucro, como o lucro que ela tinha era maior do que a presunção, se ela ficasse no presumido, e aí a gente vai de novo para o empresário e leva para ele a situação: "Olha, nossa missão foi cumprida aqui. Olha os resultados que a gente encontrou, como que a empresa está hoje e
nesse momento não faz mais sentido permanecer nesse regime de tributação. O empresário olha para a gente com aquele olhar assim, mas meu Deus, como que vocês têm acesso a tudo? Como que. Porque a gente faz parte do negócio, a gente está dentro da empresa. A nossa equipe. Todos os meses, quando vai fazer as apurações de impostos, eles trazem para nós, né? Traz para você, traz para mim, pontos que eles identificaram ali que vale a pena levar para o cliente, que vale a pena trazer para o cliente uma nova visão, discutir com o cliente uma nova estratégia. E essa consultividade, né, essa proximidade que nós temos com os nossos clientes é o que faz a fidelização de todos eles e é o que faz com que eles queiram continuar conosco, porque a nossa entrega vai além da guia, do cálculo, da folha, da declaração entregue, mas a gente está olhando para o negócio. Então, essa ideia de ferramenta estratégica, ela está presente em todos os nossos atendimentos que é feito. A gente nunca olha para aquele momento isolado ali do cliente. A gente olha como ele é, aonde ele está e para onde ele vai. Né, o que, que ele está fazendo, aonde ele vai. Porque, veja, é muito pequeno também quando você orienta o cliente com soluções que vão impedir ele de crescer no futuro, né. Então, é muito comum a gente atender pessoas que estão começando o negócio, e a gente sempre traz para esse empresário a visão de que ele tem que montar o negócio dele pensando que um dia vai ser grande, porque senão ele toma decisões pequenas, ele contrata um software pequeno, ele vai fazendo tudo. Chega um momento que ele tem que desconstruir tudo que ele construiu, porque ele já não, aquela realidade não comporta mais ele. Então a gente também faz esse trabalho com aqueles clientes que nos procuram para novos negócios ou novas empresas ou até mesmo readequações, porque não basta só você olhar para o momento atual, você tem que entender até a movimentação do mercado e tudo que vai acontecer na sequência, né. Então eu gostaria muito, de que um dia a gente pudesse trazer aqui alguns dos nossos clientes, sabe, para contar alguns alguns relatos de coisas que a gente já viveu junto, mas, quando a gente fala em ecossistema e empatia, é justamente isso, é olhar para o nosso cliente como ele precisa ser olhado, né, como uma consultoria que vai entregar para ele uma visão complementar daquilo que ele não tem. E isso é ser estratégico, né. Imagina se você tem dentro da sua empresa, por menor que ela seja, consultoria tributária, consultoria fiscal, consultoria trabalhista, mapeamento de processos, ajuda na formação de preço, acompanhamento de regularidade, controle de todos os processos. Então, assim, por mais pequeno que a empresa seja e tenha um pacote básico dentro da contabilidade, ela também tem acesso a tudo isso, né? Porque nós também, não é porque ele é pequeno que a gente não tem um olhar estratégico para ele. A gente também está cuidando daquele pequeno porque a gente sabe que ele vai ser o grande de amanhã. Então, nós já preparamos ele nesse sentido. Então, eu vejo a contabilidade como uma ferramenta estratégica nesse intuito de fornecer aos nossos clientes, aos empresários, aos administradores, à liderança da empresa, informações e ferramentas adequadas para que eles atinjam os objetivos dele, gastando muito menos tempo e dinheiro nesse processo, né. Então, é ou não é uma ferramenta estratégica? É uma ferramenta estratégica e acho que isso, tá muito vivo dentro do nosso escritório, né, a nossa cultura traz isso, então todos que estão ali com a gente, desde a pessoa que faz a limpeza, faz o café, até a pessoa que atende, abre a porta, ela sabe
que o nosso papel é levar isso para o cliente. Então todos têm esse insight de muitas das vezes ver alguma coisa no cliente, conversar com o cliente e já ter essa ideia: "Olha, acho que pode melhorar isso, acho que pode mudar isso. Olha, eu vou falar com o Marcos, vou falar com a Vanessa, eu vou falar com os nossos especialistas, porque a gente consegue melhorar isso, eu tive essa ideia, eu tive esse insight". Eh, Acho que outro ponto a se citar, que é o nosso diferencial, e isso faz muita diferença, eh, a longo prazo até para o cliente, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, é a gente estar ali dentro. Então tá dentro da indústria, tá dentro da operação, saber como que funciona realmente, ter os detalhes de como que funciona, porque isso a gente consegue otimizar o processo do cliente, melhorar algumas situações que às vezes o cliente nem tá vendo, porque ele tá tão focado ali em outras coisas, ele precisa se preocupar em outras coisas que ele não consegue ver o que muitas das vezes a gente já passou, em outras experiências e consegue mostrar para ele, né. Sempre quando eu vou abrir uma empresa, vou conversar com algum cliente que tá para abrir empresa, que às vezes acabou de se formar, né, um médico, um advogado, um arquiteto, eles sempre trazem para mim a mesma frase: "Poxa, eu não aprendi isso na faculdade". Por quê? Você aprende a ser um profissional na faculdade, a exercer a medicina, a exercer a arquitetura, mas você não aprende a ser empresário, né. Exato. Ser empresário hoje você aprende na prática. E a gente já passou por isso, a gente já aprendeu, já trilhamos esse caminho, então é muito mais fácil para a gente, explicar para o nosso cliente, ajudar, levar a solução para ele de algo que a gente já viveu. E até talvez despertar nele a necessidade de buscar informações em determinada área que talvez ele nem saiba dessa deficiência, né. Acho muito importante mesmo essa visão de trazer para o empresário. Isso que você falou é uma dor que todo mundo traz mesmo, né, tipo que: "Ah, porque eu não entendo nada disso, isso para mim é outra língua", né. E nós, seres humanos, nós temos essa tendência natural, né, a gente se interessa menos por aquilo que a gente não sabe, né. Então, assim, é muito comum, por exemplo, a gente atender empresário e falar assim: "Ai, eu nem olho para papel, para nota, eu pago as contas pelo DDA e etc, etc", porque o cara não gosta daquilo, aquilo é uma coisa que não traz, na visão dele aquilo é chato de fazer, né. E aí também que entra um pouco o nosso papel, que é oferecer para ele as tecnologias para que ele faça isso com menos tempo, menos, desgaste, mas também para ele entender a importância do controle, a importância do planejamento, a importância da gestão, né. E de fato, não existe faculdade para empresário, né. Isso se aprende na prática. E fazer isso com uma assessoria que, além de entender de empresa, também entende de negócios, entende de tributação, entende de formação de preço, isso faz toda a diferença. Você sabe que eu sou da época dos anos 90, né, da contabilidade de Lopes de Sá, né, falecido saudoso Lopes de Sá, escritor, né, a gente estudou com os livros de Lopes de Sá na faculdade. E eu me lembro que um dos ciclos, um ou 2 dos ciclos de estudos contábeis, que na época era no Teatro Ouro Verde, né, eu estudava no IEL nessa época, fazia o técnico em contabilidade, e Lopes de Sá veio para palestrar em um dos Acho ciclos. que eu não era nascida ainda. Talvez sim. Lopes de Sá veio para palestrar, foi aquele auê, né, o escritor famoso dos livros, tal. E a palestra de Lopes de Sá me impactou naquele momento, porque ele trouxe uma visão que fazia muito sentido para mim, mas eu nunca tinha parado para pensar naquele momento. E ele trouxe falando assim: "Olha, o lugar do contador não é atrás da mesa no escritório. A empresa de sucesso, a empresa que vai ter bons resultados,
precisa de um contador que ande pela fábrica, que conheça o processo logístico, que saiba como que é feita a produção dos seus produtos, como que é feita a entrega dos seus serviços, qual é a rotina dos funcionários, como que é feito a logística da compra ou da venda dos produtos. Então, ele foi trazendo alguns pontos naquela palestra que eu nunca vou me esquecer, que eu trouxe isso para a vida, sabe. É por isso que a gente visita os nossos clientes, né, é por isso que a gente vai, principalmente no começo ali daquele momento para conhecer, a gente está presente. "Ó, eu não fui para Manaus para entender a operação do cliente lá em Manaus para poder trazer soluções, e dessa operação surgiram outras operações, outros negócios, outros clientes", mas por quê? Porque a gente foi lá e pôs o pé literalmente no barro, né, para conhecer o que o cliente faz. É a partir dali que a gente traz as soluções. A gente tem cliente rural, quantas vezes a gente já foi na fazenda do cliente para entender, conhecer, até para entender o tamanho daquele cliente, o tamanho da operação daquele cliente, porque se a gente não vê, se a gente não está presente, a gente não consegue dimensionar. E aí, você acaba trazendo soluções ou sugestões que está desconexa com a realidade daquele cliente. Agora, quando você conhece de fato, como diria Lopes de Sá, está lá dentro do chão da fábrica da empresa, quando você volta para o escritório, você tem um know-how de informações, né, e um repertório de dados que você consegue trabalhá-los, aplicá-los, melhorá-los. E quando você vai para uma reunião de diretoria, por exemplo, você não está falando daquilo que você aprendeu no livro ou de um princípio contábil que está previsto na lei tal, número tal. Não, nós estamos falando da realidade da empresa, o que a empresa vive, trazido para a visão legal, tributária, fiscal, trabalhista, para que continue funcionando e talvez até seja melhorado, né. Então, é muito importante essa presença com os nossos clientes. É, saiu na mídia esses tempos atrás, e foi muito dito isso, que o contador iria acabar, a profissão, contador iria acabar. Eu vejo isso completamente errado, eu acho que ao invés de acabar, o contador ele vai precisar se remoldar. Então, é o que aconteceu com o Serra, né, e a gente está em constante evolução, então, a gente precisou se reinventar. O contador, ele não é aquela pessoa, eu sempre tenho a imagem daquela pessoa baixinha, gordinha, de suspensório ali, que está ali com a máquina de escrever, calculando a guia, preenchendo algum documento. Não, o contador é aquele que está ali do lado do empresário, né, sendo parceiro, ajudando com as informações que ele precisa para tomada de decisão, que muitas das vezes ele não está vendo, e a gente, por ter essa expertise do negócio, por estar mais próximo dos documentos fiscais, que muitas das vezes nem passa na mão do cliente, passou lá pelo financeiro, passou lá pelo compras e chegou para a gente, e a gente tem uma visão ampla do que está acontecendo, por estar próximo da operação, é o que a gente vai levar para o cliente então, essa tomada de decisão, esses dados, para daí sim, ele como cabeça do negócio, né, tomar a decisão certeiramente, né. Exato. Com uma orientação adequada. Exatamente. Então acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos telespectadores desse nosso episódio, né, que, a contabilidade, quando ela é utilizada e aplicada de forma correta, né, ela é sim uma ferramenta de estratégia, e lá no Serra isso está muito presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, assim, se você, empresário que está assistindo a gente, em algum momento se sentiu impactado por alguma das coisas que nós falamos e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, não hesite em nos chamar. Entre em contato conosco. Nós não cobramos consulta para fazer uma avaliação prévia. Vai ser uma conversa, um bate-papo, onde nós vamos conhecer você, você vai conhecer a gente, e a partir dali
se a gente entender que há sinergia, nós vamos estabelecer um projeto de sucesso para o seu negócio, para a sua vida e para a sua família, né? Isso está muito presente no nosso dia a dia. Nós entendemos que todo negócio é feito por pessoas, e as pessoas, elas não são indivíduos focados exclusivamente no trabalho, né? Todo ser humano também tem uma vida pessoal, uma família, as suas lutas pessoais, então o trabalho não pode ser massacrante, que faz com que o cara só trabalhe e não viva outra coisa. Então, se você, de alguma forma, entende ou quer conhecer um pouco mais sobre a nosso trabalho, aquilo que a gente pode oferecer para você como soluções, entre em contato com a gente. Nas nossas redes sociais tem os nossos contatos, os nossos WhatsApps, que lá você vai receber toda a orientação necessária, e marque comigo ou com a Vanessa um bate-papo, ou com nós dois juntos, e nós vamos oferecer para você um café muito especial e também um momento aí de construção, de caminhada, de aprendizagem, e talvez a gente não vire cliente, né? A gente não tem uma relação comercial, mas amigos, eu tenho certeza que a gente vai continuar, porque tudo que nós oferecemos é feito com muito amor, carinho, coração e dedicação, tá bom? Suas considerações finais. Eu quero deixar aqui uma consideração: que seja parceiro do seu contador. Não use o seu contador, não atenda o seu contador ou receba o atendimento dele como uma pessoa que só te manda guia para pagar no fim do mês. Tenha uma parceria com o seu contador estratégica, com intencionalidade, para que você possa aí alavancar os seus negócios. E se você ainda não tem essa parceria com o seu contador ou tem dificuldade em falar com o seu contador, fale com a gente, marque um café lá comigo ou com o Marcos, que a gente vai com certeza conseguir te ajudar. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.